Amém? Queria que você abrisse a palavra do Senhor na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3. As instruções do apóstolo Paulo para um viver santo, diz aqui na minha Bíblia, que é a NVI. Viver santo é um viver sem se corromper. Muitas vezes o próprio crente ele não entende essa palavra santo. Os nossos adolescentes não entendem essa palavra santo. Eu vou ter que ficar com a mãozinha assim, paradinho, sem falar, coroinha na cabeça. E Deus diz assim: sede santos porque eu sou santo. Ser santo é não se corromper. Ser santo é não mudar. Deus não se corrompe de forma nenhuma, Deus não muda. A palavra diz que Ele foi ontem, é hoje, será eternamente o mesmo Deus. Jesus viveu como homem e não se corrompeu. Não entrou nas coisas deste mundo. E olha que Ele era muito assediado, hein? Você acha que todas aquelas mulheres que estavam ao lado de Jesus, nenhuma delas queria se casar com Ele? Ele era um homem maravilhoso, ele era educado, ele tinha um perfil totalmente diferente de todos os homens daquele tempo. Ele dava atenção às mulheres, ele tinha compaixão, ele trouxe dignidade às mulheres. Quais aquelas mulheres não queriam se casar com Jesus? 30 anos, solteiro, pregador da palavra, extremamente amoroso, cheio de unção, palavra de sabedoria, não é? Mas a palavra diz que ele não se corrompeu, né? Não que as mulheres fossem corrompê-lo, não é isso, mas ele veio e não deixou de fazer aquilo que o Pai o enviou a fazer, né? A palavra diz que da sua boca não saiu nenhuma palavra de engano. E ele sofreu, foi humilhado, mas ele venceu, e você também vai vencer. Amém? Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Colossos, ele diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não das coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, e a ganância, que é a idolatria. É por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz,
como membros de um só corpo. Sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém? Você já ressuscitou com Cristo? Só alguns? Você já ressuscitou com Cristo? Amém? Aleluia. A palavra diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Aí não se salva ninguém dessa panela aí, todo mundo. Até eu, meus filhos, nascemos com a herança maligna do pecado. A palavra diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus. Mas Jesus Cristo é aquele que nos restaurou. A palavra diz que Ele nos tirou, o Senhor nos tirou da potestade de Satanás e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Ele diz, se você faz parte desta condição, se você tem convicção desta ressurreição, ele dá um conselho, deu um conselho aos irmãos daquela igreja, e a palavra do Senhor, ela continua falando aos corações. Jesus disse que passariam todas as coisas, mas a sua palavra não haveria de passar. Amém? E eu tenho me chocado com algumas coisas. Tenho 63 anos e conheço muitos cristãos que estão na igreja já há 15 anos, 20 anos, 30 anos, e ainda não têm o caráter de Cristo, ainda estão presos a muitas coisas que faz parte da natureza humana. Egoísmo, preconceito, vaidades, arrogância, soberba, falta de palavra. Jesus diz assim, o teu sim seja sim e o teu não seja não. E o que passar disso é de procedência maligna. Temos que nos examinar. A palavra do Senhor, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão. Como eu vivi este último mês, o que eu fiz, as coisas que eu falei, no que eu pensei. E aqui o apóstolo Paulo diz assim, se já que vocês ressuscitaram com Cristo, e na outra versão ele diz, buscai as coisas que são de cima. E é uma igreja hoje que está sendo massacrada pelos meios de comunicação, que você tem que buscar aquilo que é desta vida. Eu não me encontro no Novo Testamento nenhuma palavra que diz que você tem que ser o bambambam, que você tem que ser o cheio de dinheiro, que você tem que ter a casona, que você tem que ter o navio, que você tem que ter o iate, que você tem que ter o carro importado, que tem que ter o apartamento na praia, a casa lá na chácara. Não tem nada disso. Porque Jesus disse, onde estiver o tesouro do homem, aí vai estar o seu coração. E o apóstolo Paulo diz, se você já ressuscitou em Cristo, buscai as coisas que são de cima. Buscai as coisas que são de cima. Buscai a presença do Senhor. Buscai a unção do Espírito Santo. Buscar ser cheio do Espírito Santo. Aleluia! O apóstolo Paulo diz, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia! Há uma igreja que está se embriagando não com vinho, mas está se embriagando com outras coisas. Onde está o seu prazer? E nós cantamos, aí um povo que canta e canta e canta tanta coisa que ele não cumpre. Há uma música que diz assim, a minha vida nas tuas mãos entrego, meu Senhor. É verdade isso? É comprometedor.
é que Deus, Ele, de vez em quando, em muitas igrejas, em muitas pessoas, quando estão cantando, Ele dá uma tapadinha no ouvido. Eu não vou ouvir, que senão eu vou ter que cobrar deles isso. Não é? Eu vou ter que cobrar. Você falou que é assim. E nós temos visto hoje com essa internet, que eu abomino, não a internet, que é uma ferramenta maravilhosa, mas o que o povo de Deus está fazendo com a internet. Escrevem tudo que dá na telha. E aqui a palavra fala de maledicência. Maledicência. Irmãos, nós vamos criar o nosso presbitério e o ano que vem a gente vai mudar uma série de coisas. Porque eu tenho ficado triste de ver irmãos escrevendo bobagem na internet. Mensagens subliminares. Fofoca, murmuração, vai lá, escreve. Isso desagrada o coração de Deus. Como você quer ser abençoado se você não está buscando as coisas que são de cima, mas está vivendo como as pessoas vivem nos nossos dias, e você reclama, e você fala, e a tua casa não vai bem, tua família não vai bem. E nós deixamos de entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. E Ele diz, buscai as coisas que são de cima. Porque lá Cristo está sentado à direita de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós tivemos uma ministração ontem aqui à noite maravilhosa. Muitas coisas entristecem o meu coração, irmãos. Eu fui terça-feira no aniversário, eu estava cheio de gente. Na quarta-feira não tinha ninguém aqui para orar. Onde está o teu coração? Em quem está o teu coração? Ele pertence a quem? Pertence a este mundo, às coisas desse mundo, ou pertence ao Senhor? Nós somos fruto de uma igreja perseguida, onde pessoas morreram, onde pessoas foram presas, onde o sangue foi derramado, e eles não negaram a fé em Jesus Cristo. E muitas vezes nós negamos o poder de Jesus na nossa vida. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Aleluia. Aleluia. Irmãos, e é tempo da igreja se despertar, é tempo da igreja de Cristo se avivar, porque as coisas estão terríveis. O que está acontecendo na nossa nação é morte e mais morte todos os dias. Não há segurança, mas a palavra do Senhor diz: aquele que teme ao Senhor, o anjo do Senhor acampa-se ao seu redor e os livra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê nesse poder? Aleluia. E o apóstolo Paulo, ele diz ainda mais: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Deve pensar lá. Você tem que gastar um tempo pensando no céu. Você já parou para pensar no céu? Para ler? Leia lá Apocalipse, tudo que vai acontecer lá. Pensa lá. Jesus diz que lá no céu há muitas moradas. Amém? Eu não tenho casa própria aqui. Tem algumas pessoas que não têm, mas lá eu sei que eu tenho. E a de lá é eterna, aleluia. Glória a Deus. Eu pensava que pelo menos aqueles que ainda não têm uma casa aqui fossem dar uns pulos aí, glória a Deus. Aleluia. O Senhor está preparando. Jesus disse, olha, se assim não fosse, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E a palavra do Senhor diz que nós reinaremos com Cristo. Amém? A palavra diz que nós participaremos do julgamento das nações. Aleluia. E a igreja está entrando na conversa do mundo. Lá no mundo, todo mundo que morre foi para o céu. E você está pensando que é assim, Deus é Pai. Jesus diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai.
Você crê na palavra de Jesus? Você acha que ele era um homem sério? Falava as coisas que devia falar? Mas a igreja hoje não está falando o que deve falar. Oh, irmão, pastor, a gente trabalha a semana inteira. Vem aqui. Queremos ter uma palavra light. Não é? É como o pastor falou ontem. O apóstolo Paulo diz assim: vocês perdoem a minha loucura, mas eu tenho que apresentar a Jesus uma noiva sem mácula, sem defeito. É por isso que eu fico meio maluco. É a responsabilidade. É a responsabilidade. A palavra em Hebreus diz que nós, pastores, haveremos de dar contas ao Senhor das ovelhas que não são minhas, mas são de Jesus. As ovelhas são dele. E o que você fez com elas? E você viu ela comendo erva daninha e você não fez nada, você não falou nada. Você viu ela na beira do precipício e você não falou nada. Ai, deixa lá. É a palavra do Senhor. Pensar nas coisas que são de cima. Tem que pensar. A igreja não pensa mais no arrebatamento, porque está bem acomodada nesta vida, está tão bom aqui e tal. Que arrebatamento? A igreja tem que almejar o arrebatamento, porque será um tempo da nossa libertação definitiva para a glória de Deus. Aleluia! Aleluia! É que o pastor falou aqui de manhã, ontem. E se um dia você orar e Jesus falar para você, meu filho, meu servo, não posso resolver esse problema agora porque estou indo para um churrasco lá, eu, Paulo, Daniel, Moisés, nós vamos lá para Júpiter, lá, temos um churrasquinho, e nós fazemos isso com ele. Nós temos 2 horas em uma semana inteira. E ainda reclamamos, pastor, passou 15 minutos, passou 20. O salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, aleluia. Mas a nova versão minha é assim: arrastei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem que arrastar. Ninguém chega atrasado no aeroporto, ninguém chega atrasado na excursão, ninguém chega atrasado no Enem, né, que senão não entra, mas Jesus tem que aceitar, tem que ser tolerante. E um dia ele vai dizer para você, espera mais um pouco aí que eu estou ocupado, estou resolvendo outro problema aqui. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Eu não estou dizendo que você que é jovem, que é adolescente, não tenha que planejar a sua carreira profissional, pensar no seu futuro casamento, na sua família. Não é isso, não é isso. Que eu passei por tudo isso. Mas eu passei servindo ao Senhor. Aleluia, aleluia. E Deus tem me sustentado, Deus tem abençoado a minha casa, tem abençoado os meus filhos. Aleluia, aleluia. E ele diz mais, lá no versículo 5, ele diz assim: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. É papel nosso fazer morrer, não é? Os nossos costumes, aquilo que entristece ao Espírito Santo de Deus, nós temos que fazer morrer. Nós temos que fazer morrer. É responsabilidade de cada um. E ele diz aqui, olha, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão. Tem gente que ama mais o time de futebol que ele torce do que Jesus. Ele faz pelo time de futebol dele o que ele não faz por Jesus, que morreu no lugar dele na cruz do Calvário. Ele chora, ele faz promessa, ele anda de joelho, ele sai daqui, vai lá para São Paulo, e para a igreja é difícil, para Jesus é difícil. Eu gosto de futebol, mas eles nunca ocupou
primeiro lugar no meu coração. Acompanho corrida de Fórmula 1 desde 1966, mas nunca deixei de ir à escola dominical para assistir corrida de Fórmula 1. Porque o primeiro lugar na minha vida é do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Paixão. Pessoas estão vivendo esta paixão por tantas coisas, paixão por carro, paixão pela casa, paixão por coisas, paixão pela internet, paixão pelo celular. E ele vai se endividando porque ele tem que ter, ele precisa ter. Isso não agrada o coração de Deus. Diz mais a palavra, desejos maus e a ganância que é idolatria. É por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre aqueles que vivem na desobediência. Por causa dessas coisas que muitas pessoas estão sofrendo, muitos cristãos estão sofrendo, muitos cristãos estão passando por dificuldades na sua casa. Ele é responsável, porque ele não abre o seu coração a Deus. Ele não coloca o Senhor na sua frente. Eu tenho que agradar aos outros. Há pessoas que estão dominadas pelos seus parentes, que não aceitam as coisas que nós vivemos. Há muitos cristãos hoje que faz festa para agradar o ímpio, ele bota bebida alcoólica na casa dele, porque os parentes vão falar, deixa falar, e você usa aquilo que Deus deu para você, para investir em coisas que são malignas. O pastor Jorge Linhares diz, num dos seus livros, sobre o cunhado dele, que falava para ele, olha, Jorge, eu quero ir na sua casa almoçar com você, mas se não tiver cerveja eu não vou. E ele falou, então você não vai. Você pode ler o livro dele. Então você não vai. E não foi. Nós estamos perdendo a nossa identidade. O diabo é sutil, a palavra fala de laços do maligno, ele traz estas coisas, e você fica constrangido. A bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Ele diz assim, mais um conselho dele, mas agora abandone todas estas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Parece que hoje falar palavrão é normal, todo mundo fala, as crianças já falam, os pais não corrigem, alguns pais acham engraçadinho, mas eu sei quando alguém vem reclamar, olha, você viu que fulano escreveu na internet? Infelizmente é assim. A palavra do Senhor diz que não pode da mesma fonte sair água ruim e água boa. Não pode. Como você com os mesmos lábios, você louva a Deus e ao mesmo tempo você fala palavrão. Linguagem, diz aqui a palavra, indecente no falar. Mas eu não falo, você escreve. Jesus disse que a boca fala e que o coração está cheio. E atualizando, os dedos escrevem o que o coração está cheio. Há uma igreja que está usando a internet não para evangelizar, mas para trazer coisas que trazem malignidade sobre a sua vida. Trazem maldição sobre a sua vida. E eu tenho sofrido com isso. Porque pessoas têm, adolescentes, jovens, mulheres casadas têm escrito bobagens na internet. E alguém vem cobrar de mim. Você viu o que fulano escreveu? Você viu? Irmãos, vivemos dias difíceis. Eu não sei como o apóstolo Paulo se comportaria hoje. Ele teria um infarto. Se nós olharmos para a palavra. E aqui à noite, domingo, aí você fala, por que eu estou assim? Aí você fala, eu estou desanimado. Aí você começa a olhar, vai ficar que nem o Adão, né?
Adão que pecou, ele não foi prudente, ele desobedeceu a Deus, e Deus falou com ele: Adão, o que você fez? Ah, Deus, eu não tenho nada com isso. Tivesse dado uma mulher melhor para mim, se você tivesse dado um pastor melhor para mim, uma igreja melhor para mim, eu não estava assim. Você é culpado. Deus vai falar com Eva e ela diz: ah, Senhor, eu não tenho nada com isso, culpado é a serpente. Eu não, eu sou boazinha, eu até queria te obedecer, mas a serpente veio aí. Alguém disse, a Darclis hoje falou de uma pessoa, não, ele era convertido. Agora, porque falaram uma coisa, ele abandonou a igreja, ele não era convertido, ele achava que ele estava bem ali. Eu me lembro de uma palavra do pastor Paulo Romero, que ele falou: por que você está nessa igreja? Ah, porque eu me sinto bem aqui, porque aqui é legal, tem um povo legal. Você está na motivação errada. Eu estou nesta igreja porque aqui é o lugar que o Senhor escolheu para eu adorá-lo, louvar e glorificar o seu nome. Aleluia. Aleluia. Quem é convertido nunca recua. Os nossos irmãos da igreja primitiva eram lançados lá nas arenas, despedaçados pelos leões, pelos tigres, por toda aquela turma que estava ali, mas eles não abriram mão da sua salvação. Amém? Quando Pedro e João saíram do tribunal, eles disseram para aquelas autoridades: nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Você não pode deixar de falar que em Jesus Cristo está a nossa salvação, a nossa libertação. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A palavra diz: não mintam uns aos outros, visto que já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. A imagem do seu Criador. Jesus, ele deu uma ordem para a igreja: ide e fazei discípulos. Você já se perguntou, ou perguntou para Jesus: Jesus, eu me pareço com um discípulo seu? As minhas atitudes, a minha forma de agir, a minha forma de pensar, transmite ao mundo que eu sou teu discípulo? Quando você toma uma fechada na rua, você é discípulo de Jesus? Ou você fala: Jesus, vai para o banco de trás que eu preciso... Mas nós precisamos, irmãos, pensar na nossa vida espiritual, porque o céu é um lugar santo. A palavra do Senhor diz que lá não entrará nada que contamine, mas aquilo que foi separado para a glória de Deus. Aleluia. Nós não somos diferentes dos outros povos, nós não somos diferentes do povo de Israel, que eles preferiam voltar para o Egito, serem escravos, do que ficar ali com Moisés. Eu não sei se eu estaria naquela turma também de: ô Moisés, se liga, né? Não dá para falar com o chefe lá em cima para mandar um negocinho melhor para a gente todo dia, esse maná aí? Estou com uma saudade do melão que tinha lá no Egito. O Moisés, lá no Egito eu tinha pimentão, tinha abobrinha, e esse maná de novo, Moisés, só tem isso lá no céu. Não, uma igreja que está falando assim: Senhor, só com esse manazinho, eu não quero. Eu quero outras coisas, quero festa, quero balada, quero liberdade. Liberdade você tem em Jesus Cristo. E a liberdade que Ele deu para você é para você dizer não ao pecado. Isso eu não quero. Isso não abençoa a minha vida. Isso não glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Imagine José lá no Egito. Moção, bonitão. A Bíblia diz que ele era formoso, grandão.
não tinha pai lá, não tinha mãe, não tinha irmão, foi vendido pelos seus irmãos, não tinha pastor para pegar no pé, ficar pregando. Mas veja como ele disse para aquela mulher. A mulher de Potifar devia ser uma mulher bonita, porque Potifar tinha grana, ele era muito bem postado na sociedade. Eu posso até me sair bem aí com essa mulher. Qual foi a palavra de José? Não vou pecar contra o meu Deus. O compromisso dele era com Deus. O compromisso dele não era com igreja, não era com pastor, não era com família. O compromisso dele era com o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. O apóstolo Paulo falando àqueles irmãos, não mintam uns aos outros. Sabe, irmãos, é duro quando uma pessoa fica 2, 3 anos e dizendo que te ama, e te abraça e diz, eu te amo. Te amo, meu irmão, te amo. E de repente, porque você disse alguma coisa que ela não gostou, você corrigiu, hoje em dia você não consegue corrigir mais ninguém. Pergunta para as professoras aí de crianças de 5, 6 anos, já não se consegue corrigir mais. Eu sou do tempo que a professora dava reguada na palma da mão. Tomei algumas, porque não fazia lição de casa. Mas minha mãe não foi lá brigar com a professora, não chamei polícia. Hoje você não consegue, em qualquer área da vida, você não consegue corrigir ninguém. Sabe, pega e vai embora da igreja. O pastor falou assim para mim. A palavra diz que aquele que está sem correção não é filho, é bastardo. E a palavra diz que o Senhor açoita e repreende a quem Ele ama. Amém? Muitas vezes Deus está corrigindo você porque Ele ama você e quer que você mude de vida. Aleluia. Tem pessoas que estão morrendo porque senão, se Deus deixar ele continuar vivo, ele vai para o inferno porque ele está indo numa direção totalmente errada, aquilo que Deus preparou para ele. E Deus está olhando para a eternidade. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Você pode glorificar a Ele por isso? Aleluia. Cristo é tudo. A gente cantava um cântico no nosso tempo de jovens, era assim, Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Jesus Cristo é tudo para mim. Nosso grupo de jovens, e a gente vivia isso. A gente tinha esse prazer de cantar e louvar ao Senhor. E a ceia do Senhor, Jesus disse que nós devemos comer da sua carne e beber do seu sangue, porque é vida e vida abundante para cada um de nós. Amém? Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! É tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, você é povo escolhido de Deus? Você pode glorificar a Ele porque Ele te escolheu? Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode estar passando por tribulação, por provação, mas você é povo escolhido do Senhor, aleluia. Aquele povo que saiu do Egito, estava caminhando no deserto. Imagine você ficar andando pelo deserto com aquela criançada, e andando para lá e para cá, as provações, era difícil, não era fácil. Mas eles eram o povo escolhido do Senhor. E mesmo quando nós erramos, Deus não deixa de dizer que é povo dele. Pode ver, o meu povo.
Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra e serei verdadeiramente o seu Deus. Aleluia! Aleluia! Como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E aí, como que vai essas qualidades na sua vida? Compaixão. Compaixão. Nós vivemos dias maus, onde não existe compaixão. Veja o quadro de mortes no nosso país, a cada 9 minutos uma pessoa é assassinada. Você já parou para pensar nisso? Isso é estatística. A cada 9 minutos uma pessoa está sendo morta. Crianças sendo abusadas. Mulheres, hoje o adolescente, se a adolescente diz que não quer mais namorar com fulano, ele pode ter 16, 17 anos, ele vai lá e mata. Se não for minha, não vai ser de ninguém. Esta é a palavra que campeia aí no meio da sociedade. Falta compaixão. E às vezes falta compaixão no meio do povo de Deus. Agimos sem compaixão. Não aceitamos o erro do nosso irmão. Falhou comigo e eu vou meter a boca mesmo. E ele diz lá, revistam-se de profunda compaixão. Profunda compaixão. O Senhor não quer pessoas que deixam de cortar o cabelo, que deixam de usar brinco, que não possa usar unha pintada, que não possa usar colar. E muitas pessoas estão vivendo assim, mas elas não têm o caráter de Cristo. Não tem compaixão, não tem misericórdia, não são cheias do Espírito Santo. Quanto mais nós nos enchemos do Espírito Santo, mais o fruto do Espírito Santo realça na nossa vida. Amém? Enchamos-nos do Espírito Santo. Porque quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nós manifestamos ao mundo o caráter de Deus, que é amor. Quem pode ajudar aí? Amor. Vamos lá, mais alto. Vamos fazer o seguinte, cada um fala uma qualidade do fruto do Espírito. Primeiro é amor. Veja, olha para essas qualidades. Amor, fé, alegria, alegria. Por que tem crente triste, irmão? Vai se encher do Espírito Santo. Vai se encher do Espírito Santo. Eu nunca vi um homem que ora, busca a presença de Deus, leia a palavra. Eu nunca vi, pode ter 80 anos. Ele é alegre, porque uma das qualidades do Espírito Santo é a alegria. A palavra do Senhor diz que na presença do Senhor, há abundância de alegrias. Aleluia. E a palavra diz lá, Paulo escrevendo que o reino dos céus não é comida nem bebida, mas é gozo, justiça, amor e alegria no Espírito Santo. Alguém disse que quando o Chico Anísio morreu e falou essa bobagem, o céu está mais alegre com a chegada do Chico Anísio. Me poupe. Deus precisa do Chico Anísio para alegrar o céu. Deus precisava dele salvo, porque amava ele. Revistam-se de bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Precisamos pensar, irmãos. Tanta gente conhece o Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Há um povo que não perdoa. Errou comigo, está frito.
E nós falamos a parábola daquele rei que perdoou o camarada que devia 10 mil. Aí esse camarada tinha um crédito de 500 com o outro. E foi lá e cobrou, pôs ele na cadeia. Não é? E só vai sair quando me pagar. E o rei se irou contra ele. Eu te perdoei 10 mil e você não perdoa 500. Então agora você vai ser preso. Vai ficar aí na mão do carrasco até você pagar tudo. Será que não tem muito a ver com a gente? Aquilo que Deus fez conosco, nos perdoou de todo o pecado, de toda a culpa, de toda a transgressão, enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário, e nós não perdoamos. Sabe por que tem muita gente doente na igreja? Porque não perdoa. Não perdoa. Não perdoou quem fez lá 15 anos atrás, ele ainda está remoendo. Isso eu não posso perdoar. Aquilo eu não posso. Não é? E você sofre. Jesus quer dizer, perdoa, porque você vai ser bênção para a sua vida. Perdoa. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Não é esse amor, irmão, eu te amo. É o amor, 1 Coríntios 13. O amor não busca seus próprios interesses. Quanta gente na igreja só busca o interesse dele. Dele e para ele. Não é? Dele e para ele, não. Agora eu que tenho que fazer esse trabalho, então todo mundo tem que me ajudar, mas eu não ajudo ninguém. Irmão, você está trabalhando em vão, porque Deus não vai receber isso. Uma vez um pastor falou que uma moça, no fim do culto, veio dar uma bronca nele, porque ela queria cantar um hino e ele esqueceu. E vocês tenham paciência comigo, que também eu estou andando esquecendo. E vai piorar. Mas, aí ela veio no final do culto e brava com ele e tal, e falou assim, moça, desculpa, eu esqueci. Mas para quem que era o hino mesmo? Era para Jesus. Você tem certeza que era para ele? Não, era para ele. Tem certeza? É. Então, Jesus falou que onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele está, pode oferecer para ele. Não, mas é que, então não era para Jesus. Acima de tudo, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Sejam agradecidos. Eu queria que você repetisse comigo essa palavra. Eu fui chamado para viver em paz. Você acredita nisso? Você pode glorificar o nome do Senhor. Você foi chamado para viver em paz. Por que tem guerra na sua casa? Se você foi chamado para viver em paz. Se a tua esposa for chamada para viver em paz, os teus filhos foram chamados para viver em paz, o que está errado? Será que é a palavra de Deus ou é você? Sejam agradecidos. Uma das coisas que falta às pessoas hoje é a gratidão. A gratidão. Não é hoje, já faz tempo. Jesus curou 10 leprosos. Só um voltou para agradecer. Só um. 10% só que sentiu no coração de agradecer a Jesus por aquela bênção. Há pessoas que estão recebendo uma bênção material, mas não volta à presença do Senhor para agradecer. Não é? Há muitas pessoas que, pastor, ora, eu preciso de um emprego, eu preciso de um trabalho, e o Senhor abre a porta e ele tem um trabalho abençoado, mas ele não obedece a palavra, não traz seu dízimo para a casa do Senhor.
aquele leproso, quando ele voltou para agradecer a Jesus, ele recebeu algo especial de Jesus que os 9 não receberam. Estavam curados, estavam numa boa, mas não receberam a salvação que aquele homem recebeu. Aleluia. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Irmão, você tem usado isso? Você tem aconselhado pessoas através da palavra? Você tem mandado uma palavra para alguém? Quando alguém faz alguma coisa errada, que está fora da palavra do Senhor, você tem enviado uma palavra para ela, aconselhado. É porque nós, irmãos, falta discipulado nas igrejas. Falta vontade de ser discipulado. E nós vamos ver quantas coisas que nós estamos fazendo errado quando nós formos estudar a doutrina de Jesus Cristo. Doutrina de Jesus. Se você quiser começar essa semana, leia lá Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 7. Lá está toda a doutrina de Jesus. E a palavra diz que as pessoas se maravilhavam com a sua doutrina. E para terminar, tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém? Amém ou não amém? Palavra de Deus. Para todas as pessoas. Viu, adolescentes? Para vocês também. É só no Brasil que adolescente é inimputável. Mas no reino de Deus, adolescente tem que obedecer a palavra também. Na Inglaterra, um juiz condenou um garoto de 11 anos à prisão, naquelas balbúrdias que teve, e o juiz disse para ele: menino, se você pode botar fogo em lojas, se você pode arrebentar vidraças, se você pode fazer anarquia na rua, você também pode ser preso. Mas no Brasil, adolescente pode matar, pode rir das autoridades, como a gente vê muitas vezes aí, e nada acontece. E nós achamos que é assim. Não é bom. Mas no reino de Deus, pergunta lá para o Davi, quando você chegar no céu, para Davi, para José, para Samuel, como é que eles viviam. Para o adolescente Jesus, que também foi adolescente. A palavra diz que quando ele tinha 12 anos de idade, seus pais chamaram a atenção dele, e a palavra diz que ele foi submisso aos seus pais, porque ele cumpriu toda regra da sociedade judaica. Todos os princípios ordenados na palavra de Deus. Amém? Aleluia. Vamos nos colocar em pé. O Senhor, Ele não quer que ninguém deixe de participar da ceia, mas Ele pede que nós nos examinemos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão. E nós precisamos refletir esse momento. Muitas igrejas não pregam mais isso, mas a palavra diz que, por não julgar, por não se corrigir, por não se arrepender, há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que morrem, por participarem dignamente do pão e do cálice. 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo fala sobre o assunto. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, ó Deus, pelo teu grande amor por nós, pela tua graça, pela tua misericórdia. Queremos apresentar a ti, ó Pai, este pão que simboliza o corpo do teu Filho amado Jesus Cristo, que foi oferecido na cruz do Calvário por amor a cada um de nós. Senhor, nós queremos pedir perdão pelas nossas fraquezas, Senhor.
cada pessoa agora possa ter um momento de reflexão, possa se examinar, para participar dignamente desse momento, Senhor. Que esse pão, Senhor, venha renovar as forças espirituais daqueles que estão cansados, daqueles que estão abatidos, assim como Elias foi renovado por aquele pão que tu enviaste, Senhor, do teu trono de glória até aquela caverna. Aqueles que estão na caverna, Senhor, tomando esse pão nesta noite, eles sejam renovados em forças para continuar a sua jornada espiritual. É no nome de Jesus que eu também peço a tua bênção sobre esse cálice, Senhor, que representa o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário para nos redimir e nos justificar diante de Ti, de todas as nossas fraquezas, de todo o nosso pecado, Senhor. Jesus, que esse cálice que simboliza o Teu sangue venha percorrer, Senhor, todas as nossas veias, todos os nossos músculos e nervos, Senhor. Que aquele que tiver fé, Senhor, ao tomar esse cálice, ele seja curado, Senhor. Assim como Tu já mostraste, Senhor, que a unção de cura nesse lugar, sendo derramada nesta noite, Senhor, eles possam tomar posse desta unção e serem curados, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome. É no nome de Jesus que eu oro, te agradeço, Deus. Amém, Senhor. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém? O Senhor os abençoe.